houve uma negociação. Aí houve guerra mesmo. E não foi toda a comunidade que estava lá? Estamos mal. A região norte de Moçambique é uma das regiões mais produtivas do país, concentrando uma grande proporção da terra arável existente no país. As culturas alimentares são as mais produzidas pelos camponeses, as quais alimentam não apenas a região, mas também outras províncias do país. Devido às políticas governamentais de atração de grandes investimentos em mineração e agronegócio, milhões de hectares de terra estão a ser concedidos para grandes empresas. Hoje, dezenas de milhares de famílias na região norte de Moçambique enfrentam o avanço das plantações florestais sobre os seus territórios, resultando em usurpação de milhares de hectares de terra nas províncias de Nampula, Niassa e Zambésia. A empresa Green Resources Moçambique, de capitais noruegueses e presente em Moçambique desde 2006, é uma das principais empresas envolvida em conflitos de terras com as comunidades. A empresa obteve aproximadamente 74 títulos de direito de uso e aproveitamento da terra, correspondentes a 264.898 hectares de terras acumuladas ao longo dos territórios do corredor de Nacala. Inclui-se nesta contagem as concessões da terra da empresa Chiquete Niassa, adquiridas pela Lúrio Green Resources em 2014. Apesar de deter 264.898 hectares de terra, em mais de 10 anos a empresa apenas plantou 24.585 hectares, o que corresponde a 9,2% da área total concessionada. No entanto, em quase todas as áreas em exploração pela Green Resources Moçambique, assiste-se à violação dos direitos das comunidades, convulsões sociais, reassentamentos compulsivos, insegurança alimentar, como resultado da redução das áreas de cultivo e expulsão das comunidades para terras marginais e improdutivas. Muitas destas áreas foram concedidas sem observância de consultas comunitárias abrangentes, o que viola a lei de terras em vigor no país. Adicionalmente, mesmo as comunidades que tenham suposta entrada da empresa em suas terras viram-se obrigadas a ceder as terras por pressão dos líderes locais e autoridades governamentais, vistos pelas comunidades como defensores dos interesses da empresa Green Resources Moçambique. Muitas das promessas feitas pela empresa às comunidades locais na altura da sua entrada nas comunidades, como o emprego, construção de escolas, postos de saúde, abertura de estradas e pontes, não foram cumpridas. Em 2013 apareceu uma empresa chamada Lúrio Green, vindo da cidade. Primeiramente reuniu as pessoas, a metade das pessoas, foi metade, não foi toda a gente. Dizia que queria fazer uma champa para plantação de eucaliptos. Só que metade das pessoas que não sabiam aceitaram. Nesse dia, essas pessoas tinham comprado bolachas, distribuíam a essas pessoas que estavam lá. Mas que bolacha era de 200 e as pessoas eram à volta de 50 e tal pessoas. Aquela empresa trouxe-nos descarasa. Primeiramente puseram marcos de cimento, onde diziam que haviam de terminar, mas depois ultrapassaram a meta. Antes de começarem a plantar, fizeram uma inscrição de casas. Era normal uma casa grande pagarem só 1.000. Uma pessoa que tinha muita riqueza pagar só 500 meticais e que não correspondia. Depois, segunda vez, foram escrever cajueiros. Uma pessoa que tinha 100 cajueiros tinha que escrever 30 cajueiros. Pagaram esses cajueiros, mas com um valor que não correspondia a esses cajueiros. Então, eles prometiam que haviam de fazer ponte para o rio Micupur. Diziam que iam fazer escolas, fontenárias, mas que tudo não fizeram.
Waisha rungu wala waishile pa kwangu pano tukwete marengo tukutaka kumpa nambo tukaonekane kuboma napita kuboma kula nimaduna jangu nagabirare kwe kula batuga wotujigere chitukuku chechikweti chiraka chirambo chenu chena tupande chitela nambo chikweti nateze bari ambo ni dinde naradila chijangu manduna gangu nagaradile nema mwenye nagaradile wakana tukane okwiti chija tajizichisi natezile napita ntire chita nzongano kwa manduna chijangu nema mwenye chijangu chikweti chikuika chirambo chino tukuti udi achijangu wala wapo yadi kuti yambo ni ambike tubana chakulaga wii kupita nove bana chakulaga mara uchi pati chicho chikweti tatu zaidi ya bana cheva apangane marengo tawe pambone kwajiti kangere wo chikweti chira chayi ichi pachipochera nambo bangari cha watu pele kuti patukumpa chikweti chetu chakuti pali mukupopozi abagamba kuti pagamba kwa pa chikweti kuti pande je tuchilele chetupate pachitukukopo pakulanga na bako twalanga na gawatiga yake tutame eyo manyi mwendima mwenye wetu zaidi yeje so ntirale jankuraka muru mangadira milatu tale kuti kwanti wangadira natu wetu yaje tukata ipatala kwanga tukuraka chipatala ntirale je wetu tale jankuraka izima wetu panga tumpangana cheje twali jinkurengo kuti chitukuko chijambo ne chikuikachi. O conflito que houve aqui em Licole sobre esse gente de Chiquete com a população geral daqui em Licole. Quando a gente vinha aqui precisar do lugar, quando está fazendo contato com os irregulares, as coisas que era para fazer aqui em Licole não foi possível fazer. Aquele gente, aquele meta não concluirão. Estava a mentir que nós, quando vamos precisar do lugar onde vamos explorar, fazer nossa plantação de pôr pinheiros, nós vemos de que, pelo menos vossas comunidades daquele cole, vemos de apoiar por hospital, por mais o que? Água, poço, por exemplo, escola. Isso pode fazer melhorar a vida das pessoas que têm Licole. Essa terra é nossa. A maioria das pessoas não dorme em casa de alvenaria, dorme em casa de capim. E nós moramos, aproveitamos estacas para ir tirar naqueles sítios onde estava a explorar aquele gente. O regulo daqui estava se ligado bem com aquele gente de Chiquete, porque ele estava a receber um dinheiro. Então a maioria das pessoas não gostava daquilo aí. Aí houve-se luta mesmo. Tem área que pode semear batata, por exemplo, mandioca. Então ocupar todo lugar, não dá. Por exemplo, o meu amigo aí foi atacado em um lugar onde estava a trabalhar na horta. Ser amarrado até ter ferida, até estar nu mesmo, de calcinha mesmo. Retirar toda a roupa. Aquilo aí nós não gostamos. Primeiro ria himai, mas ia himai vakane ne wira wi, imache kopele wi so kushiwa wo. Heva ni yali makavi, naona heva mansiho. Na maka heva henni kala ikuru. Wawe ni koji he majele. Yeye yiru asata kwene potero so wela, hinso wenle. Nte ya vinya ya baba wo, mucho waru kulenti kona we. Sawa amponye machio kole, atoronkariwe ni taratore. Epwiri eriko hekiwa pahini katana. Tia wo ya lempwe ovara memme. Kamala wa machioka, machuvi, na kuwo, mairuani mele. Imacha no wari ohia, ya nlema purtutuaya. Olivia msuru kwa huyo watine na we apiru mtaraya wiva, heva nimo liyale wi no waka ni imacha. Ya kumiha msuru kwa wacha. Paron liva imacha sa huya hunalime wewe. Woru hamusuruku enaruhe mucho mutoko oso wen loyara oba hiwe konto. Echi ya upo la miva yo hime batia ke horaka hiraka wono tunku.
olima imata saka wakiwa kihitonten leto isaramento saka inamunyanyiwa. A empresa chegou em 2013, aqui em Tiquane. Quando chegou a empresa, eles prometeram que nós, se comprarmos este terreno, vamos fazer uma construção das escolas, construção de ponte, Mucupure, como as pessoas, a maior parte das pessoas estavam naquela área. Então, como atravessar do rio Mucupure para lá, não estávamos conseguir. Nós pedimos a eles, devem fazer isto. Eles dizem que nós vamos fazer ponte, escola, bolsos como fontenárias, né? E vamos pagar todas as dívidas que estão aqui na cidade de Tiquane. Mas quando eles fizeram aquela destruição, muita gente não foram pagos. Ficamos aqui, 27 pessoas, sem pago, através dos cajueiros. As casas pagavam menos preço, mínimo preço. E também os cajueiros, cada cajueiro, essas pessoas que foram pagos, cada cajueiro era 750. Cada cajueiro. Essas pessoas que dizem que já estão pagos, eram 750. Ficamos a maior parte que estamos a andar, até chegamos na direção distrital, chegamos na administração, chegamos na IBAS, através desses problemas. Veio o senhor Massanco, chegou aqui, foi fazer o segundo levantamento. Até nos prometeu, até hoje em dia não estamos a ver nada. E aquela machamba ficamos assim mesmo. Nós não estávamos a favor de entrega da nossa terra para essas pessoas. Quem foi a favor são os nossos querentes, já sei como o Recolhe aí que fazia essa promessa. Alo panala maramta ko na manle kali pitaruye 2010. Alo panale roaka hiwari vato makallo rerela wari go ipulashan ni faros. Tiam kan wa ka wala sa to kwe. Ema chakarna kaiwe karno kitari pele ni tano. E tempo ya iwana na ai kuluchi ya hinada hiwe chiawon ke wi animoro te ke escola hospitale. E poi se tornero ni guria kem. Ikatera so escola. I tempo ero hiwa mukuberno ne lipo ya roni woka. Eno amuru chala ni mali basa opere macha na ninya. 500 akina 20 konto akina ni moratensa walta wewe mahawo hipanya musoro kakina ya panya to echo. A empresa quando chegou aqui prometia muitas coisas, prometia construir escolas, prometia construir pontes, prometia fontenárias. Mas até agora estamos a chorar através daquela empresa. Nós que somos dirigidos, não sabíamos de nada, só o nosso líder é que estava a conversar com esses governantes que estavam a sair de lá na cidade, a vir aqui na zona. Nós que somos dirigidos não sabíamos de nada. Há muitos problemas que ocorrem nestas plantações, nomeadamente a questão da violação dos direitos elementares das comunidades, a violação da lei de reassentamento, uma vez que não foram feitos reassentamentos como manda a lei, o facto da Green Resources estar a produzir eucaliptos nas zonas onde outrora os camponeses faziam as suas machamas. Então, esta ocupação, esta disputa de terra cria conflito entre os camponeses e a empresa. Os camponeses sentem-se lesados, prejudicados com a implantação desta empresa, uma vez que grande parte das suas terras foi, portanto, ocupada pela Green Resources. Constata-se que o incumprimento do estabelecido na lei de reassentamento não foi cumprido, uma vez que não foi obedecido, portanto, a tabela de compensações que a lei estabelece, notando-se situações em que os camponeses receberam cerca de 1 metical como compensação pela utilização ou ocupação do seu espaço. Camponeses que receberam apenas cerca de 20 meticais, se não menos. E para além de que houve promessas de construção de escolas, pontes e os centros de saúde, e que, infelizmente, até hoje, muitas dessas promessas não foram cumpridas. No ano 2010, eles entraram ali com seus tratores. Eles não quiseram identificar o terreno, se é que ali haviam culturas ou não, só entraram ali, começaram a desvastar todas as culturas
da população quer mandioca, se come outros cereais, como lá o camponês, suas machambas, da forma que ele faz, são machambas consociadas. Né? Houve impactos econômicos na medida em que os camponeses hoje estão desprovidos ou estão impedidos de poderem continuar normalmente a sua atividade econômica porque as suas áreas, de certa forma, foram ocupadas para a exploração, nesse caso da produção florestal, nesse caso estou a falar do eucalipto, pela própria empresa. Então há um déficit econômico que foi criado e esse déficit econômico foi transferido para as próprias famílias camponesas que estão ao longo dessas áreas referidas. Mas também há impactos sociais, porque de facto essa intervenção veio a desestruturar a forma, o modo de vivendo dessa mesma comunidade, porque nós sabemos que só por cercar essas comunidades com essas plantações que lhes impede, de certa forma, de continuar com o seu modo de vivendo normal, então isso já é um impacto social que se cria, quer dizer, há uma desestruturação que se cria dentro dessas mesmas famílias. Mas também estamos a registrar impactos ambientais, na medida em que a biodiversidade que essas mesmas regiões o tinham no passado, agora já não tem, porque algumas árvores, inclusive, foram abatidas para dar passos ou para dar lugar a essa plantação de monocultura, nesse caso florestal. E isso, de certa forma, do ponto de vista de biodiversidade, do ponto de vista de ganho ambiental, nota-se aqui um déficit ecológico extremamente alto. Bota que pertence a quem mata saca me kawan hatwen ya lo rasa wene ya le na ropa he na nyanya sai mata ye pa he pa ikasu so tene na nyanya kasiwa ni wa he ma uro no te kali am tato ore kina na kala kunda puato twino hono na ya pa he wo. Moçambique nos últimos 10 anos tem passado por uma fase péssima de usurpação de terra. As grandes companhias internacionais têm vindo a Moçambique e têm tirado ou roubado terra aos camponeses com falsas promessas ou então sem promessa nenhuma, só pensando que têm esse o direito. É claro que o nosso governo tem também a sua culpa. A Green Resource usurpou quantidades enormes de terra para transformá-las em o que eles chamam de florestas, mas são nada mais do que plantações de árvores exóticas, e que tirou o direito a essas comunidades à sua subsistência alimentar. Onde a Green Resource tem as suas plantações, era terra dos camponeses, era terra em que os camponeses cultivavam o seu alimento e dependiam da vida. Atualmente, a situação da maioria dos camponeses que perdeu a terra, seja por falsas promessas ou simplesmente por terem tirado, está numa situação precária, estão a passar mal e a nossa lei ou o nosso governo não está a fazer absolutamente nada para resolver a situação. Em Moçambique, a terra não pode ser vendida nem comprada. Então a Green Resources tem que pagar ou pela casa, ou pelas árvores, ou pela machamba que os camponeses têm. E neste específico caso, a Green Resource pagou por cajueiros e por plantações, alguns entre 20 a 500 meticais ou um pouco mais que isso. 20 meticais que muitos camponeses dizem que receberam, não chega sequer a $1. Como é que é possível que algo criminoso, que para nós é criminoso, possa acontecer no nosso país? Tirar a terra a um camponês, que é tudo que eles têm e a vida deles depende disso, por 20 meticais. Estamos muito arrependidos, porque estamos mal mesmo. Não vimos onde plantar, aliás, onde capinar, não vimos onde tirar água, porque a maioria das pessoas é nesse sítio onde tirávamos, onde nós confiávamos. Na minha opinião, eu quero que eles cumpram o que tinham prometido. Se não cumpram, está-nos a nossa terra. Estamos mal, porque lá tínhamos nossas mandiocas que estavam nos garantir. Quase estragaram mesmo muita alimentação que se estragou-se lá. Mesmo as mulheres não vão ali cartar água, porque já é agora um sítio mesmo com muito medo. Porque nós éramos normal, irmos ali extrair cordas sozinhos, mas hoje em dia nada, não podemos ir. Temos medo. Nós sempre tínhamos a tendência de irmos lá procurar raízes para medicamentos tradicionais, mas até nesse momento requer-se sair 2 pessoas ou 3 pessoas e ir lá sozinho, não posso ir.
porque cria medo. O eucalipto, em específico, precisa de 25 litros de água por dia para crescer. Além disso, modifica o solo. Então, mesmo que o camponês afaste e faça a sua machamba a quilómetros da plantação, vai ter esses efeitos, porque a água vai desaparecer. Além disso, o camponês utiliza a floresta não só ao uso da árvore. Uma floresta tem vários outros usos. É para plantas medicinais, é a coleta de cogumelos quando chove, são outras ervas para alimentação. E isso, numa plantação, principalmente de árvores exóticas, não existe. Dentro deste processo da Lúrio, por exemplo, olhando para aquilo que são as dinâmicas que estão sendo desenvolvidas a nível local e olhando, sobretudo, aquilo que são os pronunciamentos e os testemunhos que são dados, seja pelas comunidades, assim como pelas próprias autoridades locais, leva-nos a crer que pode haver aqui também situações que estejam ligados a conflito de interesse. E esse conflito de interesse pode ser manifestado por haver pessoas que têm um certo poder ou que têm uma certa vantagem sobre uma posição política que essas pessoas ocupam e que têm alguma influência e vão influenciando as dinâmicas locais. Porque nos custa crer que essas concessões que foram dadas não tenham se registrado processos de uma consulta comunitária exaustiva com atas assinadas pelas comunidades, pelas autoridades e pelas próprias empresas e que os compromissos que aqui foram assumidos, por exemplo, a questão dos hospitais, a questão dos empregos, estejam a ser passados ao de cima. Então, sem essa intervenção das estruturas governamentais. Então, é provável que aqui haja um vínculo por baixo da mesa que liga essas empresas e com algumas figuras influentes dentro desse processo, porque não se nota uma transparência aqui e não se nota uma questão da fiscalização dos compromissos que a empresa assumiu quando estava a requerer as terras, as promessas que foram feitas às comunidades, as compensações que foram feitas, que são totalmente injustas, e as comunidades se encontram numa situação desfavorável e não haja uma mão governamental no meio disso. Ficamos um pouco indignados. Afinal, qual é o papel do governo aqui? Não seria, de facto, de criar um meio termo onde, de facto, as famílias camponesas ou as comunidades rurais que estão nessas áreas que foram concedidas às empresas, elas continuam a beneficiar dos ganhos econômicos, sociais, inclusive ambientais, e que não estão a verificar e não se nota nenhuma intervenção governamental. Então, isso leva-nos também a pensar que provavelmente aqui, de facto, pode haver alguma ligação, do ponto de vista de ligações por baixo da mesa que não estão por cima da mesa. O apelo que eu queria fazer aqui para a própria empresa é de que a empresa deve decidir o que eles podem fazer para a população com a máxima urgência possível, porque o rumor da população lá é de derrubar toda aquela cultura deles ali. Vejam, são o eucalipto plantado que já está na fase de seu amadurecimento, eles estão para vender aquele eucalipto, mas a população já disse que quer derrubar. Então, para nós, aquilo é a baixa produção para a própria empresa, será um prejuízo para a própria empresa e assim também para o próprio governo. E na verdade o regulo que estava a comer bem em relação à população que estava a sofrer, e o sofrimento das pessoas até agora continua a sofrer. Até agora, quando serve de queimada de fogo daquelas plantas aí, para nós é normal. Eu gostaria que aqui em Tijuana, se fosse feito, se construção da escola, se construísse a escola, se fazer ponte para as pessoas atravessarem para o rio Mucupura, se pagasse os nossos pés, né? Nós já íamos chorar, mas íamos ficar um pouco normal. E a empresa ali, para entrar uma pessoa ali, é preciso sacrifício. É preciso achar maneiras como entrar, cunhar aí cabritos, o que é. Ninguém pode entrar a mahala. A Justiça Ambiental, Livaningo e a União Nacional de Camponeses, na qualidade de organizações da sociedade civil nacionais, denunciam um padrão de atuação da empresa Lúrio Green Resources, contrário ao respeito e observância da legislação nacional e dos direitos fundamentais das comunidades. Igualmente, exigem que sejam tomadas todas as medidas necessárias pelas autoridades governamentais competentes com vista à reposição dos direitos das comunidades afetadas pela empresa Green Resources Moçambique.